essa minha timidez e o isolamento me acompanhou durante muito tempo. Quer dizer, eu preciso estar isolado para trabalhar, mas isso era uma coisa muito maior na minha vida. Eu quase não procurava as pessoas e vivia tão isolado dentro de casa que mal distinguia quando era inverno, quando era verão, porque minha vida era dentro de casa realmente, desenhando. Mas eu já com 25 anos, morando sozinho, foi que eu comecei a chamar pessoas para irem na minha casa, porque não ia quase ninguém na minha casa. E comecei a pintar essas pessoas, pintar amigos, comecei a ir para a praia, comecei a jogar bola, que eu nunca tinha praticado esporte nenhum, muito menos coletivo. E aconteceu que, assim, que essas pessoas entraram no meu trabalho, clarearam a paleta da minha pintura. E por que entraram na minha vida? Tá entendendo? Quer dizer, e isso foi uma coisa que eu acho que me ampliou como artista, me ampliou como pessoa. Eu comecei a realmente estabelecer uma troca mais intensa com as pessoas através do trabalho. Se não fosse a pintura, eu não ia ter desculpa para chamar as pessoas na minha casa, entendeu? Então, acho que a pintura termina sendo a forma que eu arranjei para me comunicar com o mundo, entende? No começo da minha carreira, eu sempre tive uma angústia muito grande, porque meu trabalho, num dia eu queria pintar um tipo de coisa, no outro dia eu queria pintar outro tipo de coisa. Eu tinha uma abordagem plástica, no outro dia eu tinha outra abordagem plástica, e essa falta de coerência ou falta de estilo me angustiou durante alguns anos, entendeu? E felizmente eu não tive um professor que me cobrou isso. E quando eu estivesse pintando uma coisa diferente, ele dissesse: ei, peraí, cadê o seu estilo? Você tem que manter isso aqui. Que isso é uma orientação muito comum, quer dizer, porque é comum se pensar que o artista tem um estilo só. Sim, alguns artistas têm um só estilo e trabalham maravilhosamente dentro disso. Mas eu percebi com o tempo que eu tinha diversos interesses, assim, a nível gráfico e pictórico, e só depois que eu assumi isso, entendeu, é que eu me livrei dessa carga que eu carregava, de me cobrar um estilo, e passei realmente a me divertir e ter prazer passeando em diversos endereços plásticos, entendeu? E isso realmente isso me fascina e também como eu acho que de certa forma é saudável, porque a tentação de bater a preguiça, e a tentação de você se repetir é muito grande, e às vezes a minha saída é ir para outro canto completamente diferente, entendeu? Porque há tentações plásticas, existem tentações muito fortes, entendeu? De você resolver com mais facilidade ou resolver já meio no automático, e que realmente eu compreendo que devem ser evitadas. Então esses passeios eu acho que ajudam a me manter alerta, ou eu uso realmente como escapatórias a essas armadilhas. As influências que eu acho mais marcantes e que determinaram mais assim, o percurso do meu trabalho são influências pernambucanas. É o trabalho de Brenan, o trabalho de Zé Cláudio, o trabalho de Reinaldo Fonseca, quer dizer, e de um
pelo menos mais uma dúzia de artistas que eu acompanhava a produção durante o meu período de formação mais básica. Eu acompanhava exposições e então era pintura de qualidade, produzida por artistas de muita seriedade na sua busca e tinha uma força muito grande porque eu estava vendo de perto e estava vendo de perto também até conhecendo esses artistas pessoalmente, conhecendo o ateliê. Então tudo isso tinha tudo para me penetrar com muita amplitude, muito mais do que eu pudesse ver em revistas que vinham do exterior ou qualquer coisa desse tipo. E acho que foi muito saudável essas influências, foram muito saudáveis, porque dificilmente eu teria bons resultados produzindo um tipo de pintura diferente desse, eu acredito. No começo dos meus estudos, da minha carreira, quer dizer, existiam salões de arte aqui e eu fui premiado em alguns salões. Isso eu achei que foi muito estimulante para esse período inicial e como os prêmios vinham de comissões julgadoras que tinham elementos interessantes, então, de certa forma, reforça e estimula o caminho que você está procurando. E eu achei que me fizeram muito bem os prêmios, entendeu? E acho que é lamentável no momento não existir no país tantos salões de arte como existia na década de 70, porque isso realmente facilita a inserção de novos artistas no circuito, não somente no mercado de arte, mas no circuito de arte, né? Eu tenho uma atração especial pelos trabalhos em papel, quer dizer, pelos trabalhos de técnica mais simples. Eu quero dizer, porque uma pintura, na pintura você tem o problema tem a questão do desenho para resolver, tem a questão dos volumes, dos valores, tem a questão das cores, tem a questão da massa de tinta. Quer dizer, é uma soma de problemas que você não consegue um resultado mais espontâneo, mais imediato, que você pode conseguir no papel. E sempre eu estou fazendo trabalhos em papel para ter essa intimidade maior com a expressão, que eu acho que a pintura não dá com facilidade, né? Eu fiz gravura muito bissextamente, mas aliás tive a oportunidade de fazer estilo sobre a orientação de Samico, que foi um período muito interessante. Mas o que me interessa na gravura é justamente porque o desenho é indireto. Você não desenha onde vai ser o resultado do trabalho. Você também não grava onde vai ser o resultado. O resultado vai ser no papel e você faz tudo indiretamente para que depois aconteça determinado resultado. E isso como processo me interessa e, quer dizer, no outro plano, viabiliza que seus trabalhos estejam com um número maior de pessoas, porque você pode fazer uma edição. Mas o meu grande interesse realmente é desenho e pintura. A literatura não teve nenhuma influência, eu digo, a nível da narrativa no meu trabalho, inclusive porque o meu trabalho não tem nada de narrativo. Aliás, eu nunca sei o que é que o trabalho significa, o que é que ele quer dizer e, aliás, se souber, existe um certo bloqueio, eu não consigo levar adiante o trabalho. Eu prefiro trabalhar sempre de forma que eu não saiba o que é que eu esteja fazendo, entendeu? E nunca sei mesmo, é até um pouco angustiante, porque todo o processo de trabalho é sem objetivo claro nenhum. Eu vou para o cavalete, não sei exatamente o que vou pintar, o que eu vou produzir,
E muitas vezes até tenho a ideia, acho que o quadro, gostaria que o quadro fosse para tal lugar, mas ele não vai e eu termino acompanhando ele. Eu fico uma semana, 2 semanas, um mês mergulhado nesse universo que eu não sei exatamente o que está significando, o que representa, e às vezes eu preciso de momentos em que eu faça um trabalho mais objetivo, que eu vá consertar uma fechadura, uma coisa para poder mexer com o outro lado da cabeça, porque meu processo de criação é muito mais intuitivo e inconsciente, entendeu? E às vezes me deixa um pouco perdido no dia a dia. Eu tenho boas recordações da minha infância. Quer dizer, eu nasci numa família unida, de pais próximos, de irmãos próximos. Mas acontecia que eu era muito tímido, e ainda sou, e isso me fazia ficar isolado, eu me isolava. Tanto que eu estudei muito pintura no fim da minha infância e adolescência e pratiquei muito por conta disso. Não era, talvez eu preferisse realmente estar na rua, estar andando com a turma, estar namorando, tá entendendo? Mas eu fui namorar com 18 anos, antes disso eu só estava desenhando e pintando. Mas tive, por outro lado, quer dizer, na minha casa eu recebi muito estímulo para desenhar, para pintar, e acho que isso foi determinante, porque eu não recebi nenhuma pressão dos pais para parar com aquilo, entendeu? E o ambiente da minha casa, além de ser, quer dizer, um ambiente de carinho, de amor e de aproximação, era um ambiente que tinha sempre uma ligação com a cultura. Quer dizer, meu avô era escritor e daí vem o meu nome. A minha mãe é poeta e também às vezes pintava, e eu pintei junto com ela quando era pequeno. O meu pai gostava muito de literatura, era amigo de Osman Lins, e essas pessoas circulavam lá em casa. Tudo isso estimulava a reflexão e a aproximação com a cultura, né? Eu tenho preferência por alguns temas ou alguns pretextos para pintar. Por exemplo, a figura humana e principalmente a cabeça e a natureza morta. Esses 2 temas são realmente os mais frequentes no meu trabalho. A paisagem foi mais episódico, mas nesse interesse pela figura está incluído o interesse pelo retrato também. Eu gosto de retratar, é um trabalho que me envolve muito o retrato, e pela própria tensão que um retrato exige, porque eu só pinto retrato com a pessoa posando, e então existe uma tensão de no mínimo 2 dias que a pessoa passa posando, e a expectativa que a pessoa tem, o cansaço que a pessoa está tendo, o meu cansaço também, e é comum, por conta dessa tensão toda, e da disponibilidade que você tem que ter quando está fazendo um retrato, você tem que estar aberto para poder captar um monte de coisa que você nem percebe e passa para a tela. Por conta dessa tensão toda, a noite entre o primeiro e o segundo dia do retrato é mal dormida, com certeza.
Mas é um trabalho que é um cansaço que realmente satisfaz. Eu me envolvo muito com o trabalho do retrato. E fiz alguns retratos, fiz retratos de outros artistas, amigos. Mas fora o retrato, quer dizer, o interesse pela figura humana, tá entendendo? Na forma de representar, a forma de abordar a figura, é talvez o que predomina mais no meu trabalho. Embora todo o imaginário católico esteja dentro de mim e faça parte do meu dia a dia, mas eu não acredito em Deus. Eu acredito que a gente nasceu aqui e vai morrer aqui. Antes disso não tem nada para cada um e depois disso também não tem nada. Mas eu, por exemplo, li muitas coisas da Bíblia com muito interesse, porque acho que o conteúdo social, psicológico e literário também é muito grande. Mas sempre numa interpretação assim, sempre vendo o humano e vendo os valores e vendo a psicologia, entende? Mas não acredito em Deus, não. Embora eu não acredite em Deus, como o imaginário católico faz parte, está dentro de mim, eu não deixo de me espantar e de temer uma série de coisas, assim como, apesar do imaginário espírita não fazer parte da minha vida, mas eu também temo, entendeu? E uma vez falaram que tinha um espírito que morava na minha casa, eu passei noites muito mal, assim, apavorado completamente. Então, mas o temor não significa a crença, compreende? Se eu não fosse pintor, talvez eu pudesse ser fotógrafo. Eu tive um período da minha vida que me interessei muito por fotografia, até tive um laboratório junto do ateliê, que eu tinha um ateliê com outras pessoas, e a gente tinha um laboratório. E a atividade de laboratório fascina tanto que até eu relaxei um pouco da pintura, isso ainda no início da minha carreira. Então, um certo dia, papai me chamou e disse: meu filho, vem cá. Você quer pintar ou você quer fotografar? Porque não dá para fazer as duas coisas. Mas assim, eu não tenho uma relação de usar a fotografia para partir dela para pinturas. Eu sempre, do começo da minha carreira, eu peguei o hábito de trabalhar a partir do natural, nas representações, ou inventar. E termina que, quando eu vou trabalhar a partir de foto, eu caio numa série de armadilhas, que as soluções da fotografia não servem para pintura, entendeu? Tem que ser modificadas. Tem artistas que trabalham bem com isso, como o David Hockney, entendeu? E sabem pegar da foto só o que interessa. Mas principalmente o trabalho com figura, eu não faço a partir de foto de jeito nenhum, porque vou me dar mal. Como pessoa, eu gostaria de ser lembrado como bom amigo e mesmo como uma pessoa bem-humorada. É difícil porque eu acho que é muito mais o desejo que eu tenho do que o que corresponde. Como artista, eu gostaria de ser lembrado como um trabalhador, como uma pessoa que procurou seriamente os resultados no trabalho. Eu acho que existe uma relação muito grande da forma como meu trabalho se desenvolve e a forma como minha pessoa se desenvolve, a forma como meu trabalho vive e a forma como minha pessoa vive. Eu tenho crescido a partir dos momentos que eu me dou conta dos meus limites e das minhas fraquezas, assim, me vejo como uma pessoa muito suscetível, muito frágil, implicante, compreende?
Mas assim, parece que à medida que eu percebo esses meus defeitos e que aprendo mais a conviver com ele, eu me aproximo mais de mim. Eu sou feliz, mas passei um período da minha vida, dos 18 aos 20 e tantos, de muita angústia, assim, de muita revolta, porque existia muita coisa dentro de mim que eu não compreendia. Foi um período que, assim, eu fui salvo pelo trabalho, mas mesmo assim eu cheguei a passar 6 meses sem produzir nada, sem fazer nada. Aí fiquei sem dinheiro e voltei a produzir. Mas hoje em dia, assim, eu passo pelos momentos maus e tenho momentos realmente muito maus, muito ruins para mim, mas sem o desespero, sem a angústia, e eu acho que isso é uma conquista. Assim, o meu normal é à beira de uma crise, entendeu? Mas assim, pouco a pouco, palmo a palmo, eu tenho construído um equilíbrio maior e uma capacidade de sobreviver a esses períodos ruins. E agora não vejo infelicidade, não tem mais desespero. A gente nunca teve grandes e boas escolas de arte em Pernambuco, mas eu acho que por conta disso os artistas que estão começando procuram muito os outros que já têm mais experiência e termina havendo uma convivência que ensina muito. Eu passei períodos que ia pintar na casa de outros artistas, ou que tínhamos grupos de gravura ou ateliês coletivos, e também pintamos paisagem durante 2, 3 anos juntos, semanalmente, com Guita Sharif, com Samico, com Luciano Pinheiro. E essa convivência realmente era o que supria a má formação oficial que tinha em Pernambuco, entende? Me considero um artista pernambucano, um pernambucano que adora o Recife, que não vejo motivo de sair daqui, e me considero produzindo um trabalho que tem a ver com a pintura que já se fez em Pernambuco. Então me considero um artista pernambucano.